Transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, gente, como vocês estão? Eu sou a Maria Trica e esse é o podcast Transa. O episódio de hoje vai ser como se fosse uma sintonização de linguagem. A criação de um pequeno dicionário particular entre a gente aqui, para tentar definir ou traduzir alguns termos muito comuns quando a gente fala de não monogamia, como, sei lá, qual que é a diferença entre um relacionamento aberto e um relacionamento poligâmico, entre amor livre e anarquia relacional, o que são essas coisas, assim, que porra é essa? Acho que a melhor forma de descobrir esses termos todos é ver como que eles se aplicam para você, o que faz sentido para você, enfim, qual que é a sua definição particular dessas palavras. E vou compartilhar um pouquinho de como eu entendo essas coisas, de como eu aplico isso na minha vida. Acho que a ideia disso é a gente meio que criar um chão juntos, sabe? Um chão e um fôlego juntos para a gente poder dar conta e estar dialogando na mesma linguagem, com as mesmas ferramentas linguísticas durante essa temporada que tem como tema a não monogamia. Então, vamos lá. Para começar falando disso tudo, eu acho que é melhor eu me apresentar um pouco, não me apresentar especificamente, mas dizer como que eu cheguei até aqui. Por que eu estou escolhendo falar de não monogamia? Como que começou isso na minha vida? Bem, eu acho que é um bom ponto de partida é falar um pouquinho da minha criação. Eu sou muito grata à forma que meus pais escolheram me criar, assim. A cada dia que passa que eu estou no mundo, assim, eu percebo o quanto eles me deram ferramentas singulares para poder viver e experimentar isso tudo. Meus pais são artistas plásticos e eu tive uma criação basicamente ateia. Então, acho que isso me liberou um pouco de boa parte da culpa cristã que vem sido coletada durante os séculos. Isso fez também com que eu entendesse um pouco que o desejo ele tem que ser como uma espécie de bússola e aliado, assim. A gente não pode ser refém do nosso próprio desejo a ponto dele ditar tudo que a gente faz, mas ele também não é o nosso inimigo, assim, sabe? O desejo, a intuição, a sensibilidade são grandes ferramentas, assim. E eu percebo que a criação dos meus pais tentava exercitar principalmente esses músculos, assim, para que, com isso fortalecido, eu conseguisse entender a minha dinâmica no mundo, o espaço e os recursos que o meu corpo precisa para poder viver essa experiência de estar vivo da maneira mais plena possível. Por causa dessa liberdade que me foi dada, eu acho que eu sempre me senti muito, muito potente no lugar de experimentar os meus afetos e de viver a partir daquilo que me convocava. Então me convocava e eu ia. E isso não tinha nada de proibido ou de algo que eu deveria conter ou negar. E isso também acabou me abrindo para explorar um pouco a forma de lidar com as relações. O que me começou a fazer ver que a forma com que eu lidava com isso era um pouquinho diferente. Eu lembro que no meu primeiro namoro, assim, minha primeira relação, eu conversava muito com a pessoa que eu me relacionava na época e já de cara foi um relacionamento aberto, porque eu tinha atração por outras pessoas, a pessoa também, e não existia um porquê aquilo não coexistir com tudo que a gente estava sentindo. Eu fui explorando e fui vendo que o amor não se findava ali, né? Eu conseguia sentir amor por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E aí eu decidi conversar com a pessoa que eu me relacionava para criar uma forma de coexistir aquilo. Só que na época eu não sabia que existia o termo não monogamia e que ao fazer isso eu estava negando uma certa estrutura. O que eu acho que foi ótimo, porque tanto que isso era engraçado, porque eu tinha muita crise no início com a palavra namorado, assim. Namorada, namorado, tipo namoro. Porque me parecia que eu tinha que vestir uma roupa que não era minha. E que não era feita para o meu corpo, que era uma roupa pronta, que cagava para a forma do meu corpo ou para a forma que aquele encontro se dava. Então, eu custei a entender essa palavra, assim. Hoje em dia eu entendo ela num lugar social e não tenho muito grilo com ela mais. Tem um pouco, mas eu acho que eu não ligo tanto mais. Mas, enfim, uma relação, o formato dela sempre vai ser ditada pelo encontro.
por aquilo que se forma quando um corpo encontra, choca e é atravessado por outro, assim. E é isso que vai ditar e vai apresentar uma forma daquele encontro se relacionar. E qual estrutura, quais os limites, quais as formas e mecanismos a gente vai desenvolver e cultivar para que aquele encontro específico possa aflorar, possa existir, sabe? É quase como uma forma de dançar. É como se não tivesse uma regra da dança antes, assim. A dança, ela sempre acontece no instante que dois corpos se encontram, ou seja, o seu corpo com o chão, com o ar, com outro corpo, com outros corpos. É naquele momento do toque, daquela movimentação coincidente ali, que uma estrutura, que uma forma nasce. E nunca a forma antes do sentido, assim, do sentir, do encontro. E eu acho que quando a gente fala de encontro, a gente pensa muito no resultado da ação, na coisa em si, né? Imagina, duas mãos se encontrando, isso é o encontro, o momento que elas se encostam. Mas a gente esquece que, na verdade, o encontro, ele diz da predisposição das coisas, do momento que você parte de si, se desapega de você um pouco e vai em direção a outro, assim. E aquele outro, no mesmo momento, é quase um fenômeno, né? No mesmo momento, também parte um pouco dele e vai em direção a você, assim. E aí, em toda essa energia movimentada, é onde o encontro começa a se estabelecer. Por mais que ele se finge no momento que as coisas se encostam. Tá fazendo sentido isso? Porque às vezes eu fico um pouquinho na dúvida e eu tenho um jeito, às vezes, meio aberto de falar. Então, vamos lá. A não monogamia começou na minha vida um pouco dessa forma, assim. Nesse primeiro relacionamento, isso meio que já era uma prática sem que eu entendesse e desse esse nome e esse título para a coisa. E ao longo da minha experiência e das relações que eu fui tendo e desenvolvendo, essas coisas foram se apresentando, esses termos foram chegando. Por exemplo, depois dessa relação que era aberta com essa pessoa, eu fui me relacionar e aí eu me apaixonei por duas pessoas ao mesmo tempo. E comecei a namorar uma delas, mas estava ainda muito apaixonada pela outra. E aí estava conversando com uma amiga minha e aí estava falando dessa angústia, assim, porque a pessoa que eu estava namorando, tendo uma relação, assim, a gente tinha tido 1 ano, assim, até firmar, ficar junto e tal. E aí eu falei, nossa, e agora? Tô apaixonada por outra pessoa, como é que faz? Aí eu lembro que essa minha amiga foi a primeira pessoa a meio que falar assim, por que você não pode ficar com as duas pessoas juntas, assim? Você tem super essa abertura, você conversa muito sobre as coisas, enfim. Isso pode ser uma possibilidade. E aí eu acho que abriu um pouco dessa caixinha da poligamia para mim, do poliamor e da possibilidade de amores coexistirem juntos em mesma intensidade. Mesma intensidade não, mas numa mesma dinâmica relacional, não só em casos esporádicos, assim. E aí eu fui vivendo, fui tendo outras relações. Em alguns momentos tive relações monogâmicas e aí eu demorei a entender também um incômodo em relação àquilo e por que a coisa ficava indigesta dentro de mim, assim. Eu demorei a localizar e a entender. E aí, aos poucos, tendo várias relações e experimentando vários caminhos a partir, né, da especificidade de cada encontro, eu, com acho que uns 21 anos, já não lembro a idade ao certo, eu tive uma explosão. Acho que foi um caso que chegou num certo ápice, assim, que foi quando eu, de fato, mergulhei e fui entendendo os nomes, os temas e as coisas, porque eu precisei começar a me letrar e me alfabetizar em algumas coisas para tentar explicar o que eu estava vivendo para todas as pessoas que estavam ali compartilhando aquele afeto e aquela dinâmica comigo e para o mundo também, assim. Eu tentei encontrar, na verdade, referência. Eu ficava tentando buscar repertório que me ajudasse, me abastecesse de recursos para lidar com uma experiência muito particular de afeto que eu tive naquela época, que foi quando eu me apaixonei por 3 pessoas meio que paralelamente, assim. E comecei um relacionamento com 3 pessoas e, com o tempo,
esse relacionamento que começou com essas 3 pessoas, meio que ali, ainda sem forma, e depois fixou com uma, e aí foi se abrindo para que as outras 2 também pudessem entrar. E aí, com o tempo, essa relação virou uma constelação de 5 afetos. Eu me relacionava com 5 pessoas ao mesmo tempo. E esse relacionamento durou por 2 anos e meio, mais ou menos. Com idas e vindas, com diferentes formatações. Uma hora era 3, outra era 5. E diferentes acordos, né, entre as pessoas que estavam nessa relação, comigo e com cada uma dessas pessoas, e entre essas pessoas e as outras pessoas que elas se relacionavam. Enfim, essa relação parecia a propaganda de um banco. Era a diversidade, assim, sabe? Era essa coisa, assim, tinha tudo. Mas acho que a ideia de dizer sobre isso, de compartilhar minha experiência, de compartilhar outras experiências, de ficar coletando casos e vivências e perguntas e questões de outras pessoas que vivenciam esses afetos, é também para suprir um pouco de uma falta que eu senti de ter pessoas que eu pudesse conversar sobre, que vivenciam esses dilemas e questões e desafios que são diferentes de desafios da relação monogâmica, que são diferentes de todo esse repertório que a gente tem das comédias românticas, dos filmes, de toda a narrativa de romance, de amor e de relação amorosa que a gente tem. É todo um repertório que está muito baseado e fundado na relação monogâmica. E tudo certo, tem muita coisa ali que eu aprendo e serve para mim, mas tem muitas especificidades dessas relações, desses afetos e dessa busca que a gente ainda tá, é isso, eu falo o tempo todo que a gente tá tateando, a gente tá abrindo uma mata, sabe? A gente tá todo mundo com peixeira na mão, abrindo caminho, assim, e tentando desvendar, descobrir, é uma linguagem que está sendo fundada, então tem uma coisa ali ainda sendo explorada. E por isso que é muito importante a coleta, esse exercício quase bibliográfico de juntar informações para que elas possam também nos nutrir para a gente poder continuar explorando, caminhando e buscando alternativas. E a gente aprende, né? Quando a gente escuta outra perspectiva, a gente aprende com o outro o tempo todo, assim. Quando a gente desloca de si, isso também é um encontro, pela escuta ou pelo que for. Trita, 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 trica. Vamos, então, começar um pouquinho esse autoglossário da não monogamia. Lembrando que me interessa mais o contraponto, outros olhares sobre essas coisas, me interessa mais a troca. Então, eu estou trazendo aqui o que eu entendo dessas coisas, mas isso não são termos fechados. A ideia é que a gente coloque essas ideias para jogo, bota fé, e traga isso aqui para ser atravessado e elaborado e transmutado também. Mas então, vamos lá. Primeira coisa, assim, o que seria a monogamia, já que eu estou me opondo a isso, né? Bem, muita gente, quando eu falo monogamia, vai entender que é uma relação só entre 2 pessoas. Beleza, é isso também. Mas a monogamia, ela é um pouquinho mais do que isso. A monogamia, ela diz de uma estrutura de poder acerca dos afetos e das relações afetivas e sexuais. A base da monogamia, ela é a submissão de um afeto e um desejo em prol de algo. Seja a relação, seja a sua parceira ou parceiro, enfim. Você abre mão, você restringe o seu desejo, a sua libido, o seu amor, o seu afeto e centraliza aquilo a uma pessoa, a uma relação, a uma coisa só. Então, a monogamia, ela vai estar dizendo de uma estrutura de poder sobre os afetos e relações. E por isso que eu me oponho a essa coisa também. Porque, para mim, o amor não é sobre poder, não. Assim. O amor, ele é uma força e existe muito poder envolvido. Mas pensar numa estrutura de poder para o amor me parece complicado e perigoso também. Eu acho que a gente não precisa trazer as lógicas do poder e as dinâmicas do poder, principalmente de como a gente lida com o poder no mundo, no lugar do afeto, do amor e das relações mais íntimas que a gente tem. Então, beleza. Então, a partir disso, o que seria a não monogamia? A não monogamia seria qualquer relação que se opõe a trazer uma lógica e estrutura de poder no lugar dos afetos e das relações afetivas e sexuais. Então, ela vai buscar, né, pensando assim, umas 3 primeiras bases da não monogamia. A gente vai estar descentralizando o afeto, então a gente vai estar saindo um pouco dessa lógica que a sua relação, o seu casamento é tudo que interessa e você tem que abrir mão da sua carreira, da sua vida, da sua liberdade em prol de alguma coisa. A gente entende que somos seres desejantes, somos seres que a nossa libido, a nossa construção, o nosso passado afetivo, o passado sexual, ele está ali sempre com a gente.
Então, assim, mesmo que você esteja só com uma pessoa, você é uma junção de várias coisas, de vários sentimentos, e que você pode desejar outras coisas, independente se você, de fato, fazer algo com isso ou não. E também a não monogamia vai buscar outras formas de relação, outras constelações possíveis. E aí a gente sim vai estar falando de pensar uma relação que não só vai estar buscando se fundar em outras lógicas, que não a lógica do poder, que eu acho que é a parte mais bonita da não monogamia, mas também em lógicas que, porventura, podem ser com mais de uma pessoa, que podem ser ali coexistindo vários afetos, várias relações, enfim. Mas o que mais me interessa quando eu falo de não monogamia é pensar o afeto e o amor e o desejo e o sexo para além de uma lógica de poder. E eu falo isso porque muitas vezes, quando eu escuto não monogamia, quando eu vou conversar sobre isso, a primeira concepção sempre parte de uma relação que não é fechada. Que é uma relação de uma pessoa com mais de outra pessoa, né? Tipo assim, um casal que se relaciona com outras pessoas, ou um trisal, ou algo assim. E isso é uma possibilidade da não monogamia, mas a não monogamia não é só isso. Você pode ser não monogâmico e estar numa relação fechada, pelo menos na forma que eu vejo e de onde eu vejo. Mas eu gosto de pensar que isso é uma possibilidade também, assim, porque eu acho que é mais sobre desconstruir essa lógica de poder e buscar formas mais saudáveis de estar em relação com o outro, com os nossos afetos, com os nossos desejos, sabe? Eu acho que esse é o ponto mais fascinante da não monogamia, assim. Enfim, eu acho que me interessa muito também falar sobre isso, porque quanto mais eu comecei a explorar e a entender e a me desconstruir nesse lugar, eu pude amar melhor e viver coisas muito valiosas nesse lugar, assim. E eu acho que essa é uma experiência que devia poder ser vivida a todo momento, assim, sabe? Eu acho muito triste se isso for uma exceção, assim. Eu acho que poder pensar outras formas de amor é algo muito, muito valioso. Mesmo que seja pensar outra forma de você e apenas uma outra pessoa estarem se relacionando. Mas poder olhar para aquela relação, aquele amor, aquele afeto, aquele desejo, sem uma submissão, sem lógicas que às vezes são a que a gente herda, né? E que não são nossas, que às vezes nem fazem sentido pra gente, que acabam impondo uma série de coisas que já não cabem, que a gente não se sente parte daquilo, sabe? É muito ruim. A gente acaba muitas vezes vivendo relações que são fluxos de uma série de imposições que a gente nem sabe do porquê que a gente está naquilo ou porquê que a gente está reproduzindo aquelas coisas. E aí a gente o amor vira jogo, vira uma batalha, vira uma coisa que a gente quase nunca consegue estar ali bem e vivendo aquilo ali de uma maneira boa, que faça sentido pra gente, que a gente possa se identificar. É triste isso. É triste amar de uma maneira que a gente não se identifique com a forma daquele amor, sabe? Então é meio que construir uma casa que faça sentido para que você possa habitar. É engraçado, né? A gente perde um pouco dessa lógica de habitat quando a gente não se entende como bicho, né? Gente, eu faço várias viagens, tá? É isso, vamos no carro junto. Uma hora eu volto, assim, mas tem uma coisa de, tipo assim, a gente deixa de entender que a gente é bicho e que a gente esquece que o lugar que a gente tá, ele pode ser um lugar que a gente tá, ou ele pode ser um habitat, né? Tipo assim, ele pode ser um espaço onde é possível habitar. E isso é uma diferença muito grande. Ocupar um espaço é diferente de habitar um espaço. E eu acho que a não monogamia me parece buscar espaços afetivos e sexuais onde que a gente possa habitar, sabe? Das formas que façam sentido para aqueles corpos específicos e aqueles encontros. Mas beleza, então não monogamia é também um termo guarda-chuva. Então tem vários termos que vão estar ali meio que em diálogo com esse grande outro, assim, a não monogamia. Que aí também, hoje em dia, é engraçado, né? A gente usa os termos fantasmas, assim, o patriarcado, a não monogamia, parará, piriri, que é tipo assim, os grandes termos guarda-chuvas que cabem quase tudo e que a gente fala como se fosse de uma grande entidade, assim, que não tem rosto, não tem forma. Então, por isso também que eu acho que é importante a gente criar definições, tatear, escolher os termos, mesmo que seja temporariamente, que vão fazer sentido pra gente, para que a gente possa também desmistificar um pouco e conseguir estar em relação com esse termo. Porque senão é sempre uma coisa distante demais. E a ideia do transa é um pouco essa também, assim, sabe?
E dessa temporada, é um pouco por isso que eu tô pensando em falar sobre não monogamia e pesquisando isso aqui junto, assim. Porque é também desmistificar um pouco desse lugar. Porque se a não monogamia não for uma coisa que a gente possa interagir com ela, se ela for mais uma pressão, se ela for mais uma yoga que a gente deixou de fazer, e mais um dos 1000 afazeres que a gente tem que fazer para ser uma pessoa massa e saudável, a gente distancia disso, isso vira uma ideia, uma idealização, uma coisa e tal, e aquilo ali também não é possível ser habitado. Bem, então, continuando, trazendo, letrando, né, pensando nesses outros termos, vamos falar um pouquinho sobre relacionamento aberto e relacionamento fechado também. O que seria um relacionamento fechado, então? Relacionamento fechado é um relacionamento fechado entre aquelas pessoas que estão ali. Se for um relacionamento entre 2 pessoas, é um relacionamento só entre aquelas 2 pessoas. Se for entre 3, também é uma possibilidade. Você pode ter um relacionamento fechado com 5 pessoas, se quiser, onde só aquelas 5 pessoas se relacionam entre si, ou uma pessoa relaciona com as 5, enfim, o que for. Mas quer dizer que tem um limite ali cerceado, que não tem muito idas e vindas ou uma possibilidade ali, pelo menos naquele momento, de estar em relação com outras pessoas. O relacionamento aberto seria um relacionamento que tem essa abertura, seja em um casal de 2 pessoas, num trisal ou mais pessoas, mas que existe também um outro fluxo paralelo ali. Então, existe a possibilidade de você estar ficando com outra pessoa, ou transando com outra pessoa, ou em relação com outras pessoas, e existe uma abertura para aquilo. Existe uma discussão que é se relacionamento aberto também seria monogâmico. Eu acho que depende do contexto, eu acho que sempre depende de caso a caso, mas assim, é muito comum a gente ver relacionamentos que são monogâmicos e que são abertos, que é como se fosse um primeiro estágio de transição entre a monogamia e a não monogamia, sabe? Tipo assim, tá, já é isso, a gente tá ali em relação entre 2 pessoas, já sacou que a monogamia é uma opressão, então vamos ficar com outras pessoas, mas existe uma série de acordos ali, né? Tipo, fica só no carnaval, ou fica só informalmente, não constrói relação, enfim. Só que eu acho que tem muitos casos que o relacionamento aberto, ele pode ser não monogâmico sim, assim. Eu acho que eu gosto das expressões relacionamento fechado e aberto, porque ela tira um pouco desse polo do monogâmico e não monogâmico, sabe? Porque eu acho muito bonito pensar a não monogamia como uma desconstrução do lugar de poder dos afetos e das relações. Eu acho mais interessante pensar a não monogamia por esse viés do que só por um viés de você poder se relacionar e ficar com mais de uma pessoa numa relação. Então, eu acho que esse recurso dessa expressão, relacionamento aberto e fechado, ela é um recurso massa, didático, sabe? Tipo assim, bom, porque eu acredito, e aí muitas pessoas não monogâmicas e que vão estar ali também construindo esse dicionário e esses termos, podem discordar um pouquinho e tudo certo, né? Que bom essa discordância, mas assim, eu já debati um bocado sobre isso, assim, porque muitas pessoas não monogâmicas vão dizer que não é possível ter um relacionamento não monogâmico fechado. Só que eu acho que pode, eu já vivi isso e às vezes é massa, às vezes é importante também pensar que o limite ele é um recurso possível, caso eu precise, caso eu queira. O mais importante, eu acho que o mais desafiador, pensar numa relação não monogâmica, num relacionamento fechado, é pensar como não reproduzir a monogamia, visto que a lógica fechada é um dos recursos para a monogamia se estabelecer, entendeu? Então, eu acho que é mais desafiador, demanda mais atenção, porque é uma estratégia que está sendo usada para oprimir também. Então, como o limite não ser uma opressão? Mas eu acho que é uma busca interessante, até para a vida, assim, porque eu acho que o limite ele é muito importante. Em muitos momentos o limite ele é algo completamente aprisionador, mas em vários momentos o limite ele é algo totalmente libertador, assim. O limite ele é o que define a liberdade, né? Porque é isso, onde tudo pode, a coisa também fica sem forma. E é bom, às vezes, o limite. A nossa pele, o nosso corpo, o nosso não, ele tá ali tateando uma forma também. E isso também pode estar oprimindo. A questão ali é o equilíbrio, né? Agora vamos falar de amor livre. O que pega? É
Amor livre, acho que a palavra já fala. É tipo assim, a liberdade para amar, para sentir, para desejar. Só que eu acho que amor livre, ele é um termo meio taxado. Isso pra mim, tá? Como eu entendo esses termos. Amor livre é uma coisa meio riponga, entendeu? É tipo meio assim, tudo pode, tudo... É meio, sabe? Tipo, você já imagina aquele... Eu fico imaginando aquele filme americano que vem aquele arquétipozinho do hippie, sabe? Porque amor livre, ele parte de uma liberdade extrema do amor, e eu acho muito bonito esse conceito quando ele surge, principalmente muito relacionado ao movimento hippie, inclusive. E aí eu acho que ele é lindo nesse lugar, mas o amor livre, ele tem ali, de alguma maneira, um temperinho que ele é meio estético, na minha concepção. E nas vivências que eu tive, assim, eu acho que sim, a gente pode dizer que a não monogamia e amor livre poderiam ser paralelos ou a mesma coisa, mas eu acho que tem uma diferenciação de contexto, assim, eu acho que quando a gente usa amor livre, é lindo se a gente estiver trazendo para a ideia da liberdade máxima do amor. Mas eu acho que também, às vezes, a gente... Não sei, me parece que sempre vem com sotaque, sabe? Mas é isso. Mas, teoricamente, seria uma liberdade total para amar, para ser amado, para se relacionar, com uma liberdade de estruturas total também. E muitas vezes a gente escuta casos de amor livre quando a gente vai estar dizendo de relações e de afetos e de constelações mais amórficas, em algum sentido. E isso é engraçado porque tem um outro termo que chama relações livres, que a gente poderia falar assim, então é meio que a mesma coisa do que o amor livre. Só que não. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi esse termo, assim, foi numa entrevista. Eu acho que foi antes de podcast virar uma coisa, assim. Eu lembro que eu gostava de assistir muita entrevista no YouTube, assim. Então, eu lembro que eu estava assistindo alguma entrevista e aí eu lembro que tinha uma mulher falando que ela e o marido dela tinha esse modelo de relação livre, que é uma relação, e eu acho essa ideia muito interessante, que ela é quase uma oposição ao amor livre, assim. Porque enquanto o amor livre parece que sempre vem com uma não forma de tudo, né, quase uma abstração, a relação livre, ela diz de uma relação, então a gente já parte de um princípio, de uma limitação ali, de algo em relação, então a gente estabelece ali, né, elementos que vão estar em relação, e que tem a liberdade de experimentar diferentes formas. Então, eu lembro que a Samana falava da relação dela com o marido, que já tinha sido fechada, já tinha sido aberta, já tinha sido poligâmica, já tinha experimentado vários caminhos. E eu acho esse termo muito interessante, porque eu acho legal essa ideia de pensar que a relação é livre, tanto para experimentar e ousar afetos, caminhos, desejos, enfim, mas também para experimentar formatos. Mas, enfim... Tem também poliamor. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, relação aberta e poliamor, qual que seria a diferença? Muitas vezes eu escuto a galera falando, eu tenho uma relação aberta, e aí geralmente quer dizer que a pessoa se relaciona, tem outros afetos pontuais ou umas ficadas e tal, mas geralmente não se relaciona afetivamente ou em maior profundidade com outra pessoa. Então é como se tem um casal ali central e tem outros afetos satélites, assim. Já o poliamor e a poligamia vão estar ali mais de mão dadinha, assim, sabe? De pensar relações que vão coexistir, amores que vão coexistir, né? O poli também vai estar dizendo mais de um todo, da coexistência de coisas, assim. Então, eu acho que esse termo vai estar tentando dizer mais de uma coexistência ali, da possibilidade, inclusive, se você escuta alguém falando relação aberta e outra pessoa falando que ela tem uma relação poliamorosa, talvez a diferença seja na coexistência dessas coisas. Mesmo que as duas pessoas possam só estar tendo uma relação e ficando com outras pessoas, acho que a pessoa que tender para o poliamor está partindo do pressuposto que aquilo ali pode vir a se elaborar e a enraizar mais, sabe? As relações podem coexistir, os amores podem coexistir. Acho que essa ideia do poliamor tem mais a ver com isso. Agora eu vou falar de dois termos que são os meus chuchus. É porque são dois termos que quando eu estudei pela primeira vez, assim, fizeram uma mudança muito grande na minha vida, assim. E acho que por isso eu vou falar com mais carinho deles, assim. Que é a anarquia relacional e a visão de amor anarquista.
A anarquia relacional é uma relação que busca ou que tenta, se esforça, para não ter nenhum tipo de hierarquia entre as pessoas envolvidas afetivamente. Então, todas podem se relacionar sexual e ou afetivamente, da forma que preferirem, seja com afetos satélites, né, entre aspas, ou seja, construindo relações, enfim. Mas tenta não se estabelecer um juízo de valor nessa coisa. Eu acho que isso talvez vai ser um grande elemento que vai nos ajudar a nos distanciar da ideia monogâmica. Porque é uma ideia que a gente tem que lutar bastante, né, para se distanciar dela, assim, porque toda base foi fundada nisso. Mas eu acho legal não pensar na hierarquia, mas também não deixar de pensar na diferenciação. Porque, assim, a diferença, ela é um grande recurso. Ela é uma coisa muito valiosa, eu acho, assim, porque ela nos permite uma diversidade de sensações. Então, por exemplo, eu acho que é uma super ilusão você achar que vai amar todo mundo igual ou que todo mundo vai te despertar da mesma maneira afetivamente ou sexualmente. Não vai. Não vai. Mesmo se você tiver com várias relações ao mesmo tempo, ninguém vai te ocupar da mesma maneira. Desculpa, cada afeto, cada encontro te desperta de uma maneira específica. Tem nuances específicas, tons, notas, sabores. Todo amor inaugura alguma coisa, todo desejo inaugura alguma coisa. E eu acho que a beleza tá toda aí. Porque é muito bonita essa complexidade. É tipo cozinha oriental também, que a gente, tipo, sente todos os sabores, sabe? Tipo, o salgado, o doce, o ácido, o azedo, o picante, o adstringente. Você sente toda essa complexidade, toda essa flora de sabor, assim. Eu acho que isso é muito interessante e cada afeto, cada encontro, cada desejo te toca num lugar, te atravessa de uma forma, sabe? E isso é lindo, e a diferenciação dessas coisas é linda. Só que criar uma lógica hierárquica nisso é diferente. Não é sobre resguardar ou preservar ou valorizar a diferença do que aquilo te provoca. Mas quando você cria uma hierarquia ou uma centralidade única, específica, lembrando que, assim, claro, às vezes você está muito apaixonado por uma pessoa e é normal que naturalmente você vai criando ali um foco, né? Uma espécie de centralidade. Mas criar racionalmente uma lógica onde aquilo ali se torna a sua grande prioridade e todo o resto vira só um chaveirinho, me parece perder também a oportunidade de se conectar com aquilo ali, sabe? Acho que pensar gastronomicamente é interessante porque pensa no sabor, sabe? O que é a experiência de experimentar uma coisa, seja lá o que for, que você sente uma complexidade de texturas e de sabores e ativa várias sensações diferentes e viver, deixar com que aquilo coexista, né? E a experiência de experimentar uma coisa que é só doce, só salgada. E eu digo isso também, e mesmo você, se você tiver uma relação fechada, e mesmo você monogâmica, assim, ainda assim você pode experimentar uma diversidade ali. Entender que os amores da sua vida é a sua relação romântica sexual e pode ser também a relação com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, com seu trabalho, com uma coisa que você gosta muito, que te inspira muito, em que esses afetos e desejos e pulsões te habitam. Eu acho que é também um pouco de naturalizar um pouco da forma que a gente sente e experiencia o mundo, né? A gente tem ali várias coisas coexistindo o tempo todo. A nossa lógica tende mais ao caos do que à inércia, assim, na verdade. E a gente tenta acreditar no contrário, assim. E tem também um termo que aí esse sim foi a minha virada de chave, eu acho, que para a não monogamia, que foi a lógica de amor anarquista. Eu lembro que eu vi um vídeo também no YouTube e falava uma frase que eu nunca vou esquecer, que foi linda, assim, que era: o meu amor não pode ser submisso a nada nem ninguém. E eu acho lindo isso, assim, porque é entender que o nosso amor e o nosso desejo não está para submissão. E aí eu acho que isso que me fez virar uma chave, entendeu? É esse o acordo que eu faço. É isso que eu não estou disposta. Eu não estou disposta que o meu amor seja submisso a alguém, a alguma estrutura ou alguma coisa assim. Submisso não. Nem o meu amor, nem o meu desejo. Agora, se eu vou estar me relacionando com uma ou mais pessoas, isso vai depender do que o meu desejo e o meu amor me convoca e me pede naquele momento ali. Enfim, eu acho que a busca é um pouco essa, assim, buscar uma forma de amar sem precisar se submeter, assim, de desejar sem precisar disso também. E a partir disso ir construindo formas e casas, entre aspas, para receber
esses amores, o que eles brotam, assim, porque é uma outra forma de viver, né? Uma outra dinâmica. Você se abre para uma nova forma de pensar, para uma nova forma de experienciar os afetos. E aí muita coisa vem. Eu fico brincando, às vezes, quando eu fico ouvindo os casos, né, de pessoas que vivem na monogamia, eu falo assim, gente, o Deus da não monogamia é a deusa, os deuses da não monogamia é assim... É massa, mas pode a gente. Porque é impressionante que você vai se abrindo e aí vai vindo umas coisas e você fala assim, caralho. Eu lembro até que a primeira, nessa relação com 5 pessoas, assim, eu lembro muito que um dos meus companheiros na época, quando eu falei que eu amava ele, a primeira coisa que eu falei foi tipo assim, olha, eu tenho 2 coisas pra te falar. A primeira é que eu te amo. E a segunda é que eu também tô amando outra pessoa e eu quero me relacionar com vocês 2, assim. E aí, né, é tipo assim, caralho, é um desafio. E aí a sensação que você tem é que você não sabe lidar com isso. Você não tem recursos, você não entende qual caminho chega naquilo. Mas na hora que você se abre para que essa ideia seja possível, você começa a ter que desvendar, descobrir, experimentar caminhos e formatos, fórmulas e dinâmicas para poder fazer existir um espaço que seja possível para que aquela coisa cresça, para que aquela coisa seja, assim, sabe? E eu acho isso muito fascinante, porque amar também se torna uma brincadeira, sabe? Também se torna um espaço de experimentação, assim. E aí é uma matéria tão viva, e aí é tão impressionante, porque o amor, ele é um grande músculo, assim. Essa pessoa também, esse meu ex-companheiro que sempre conta essa história rindo, assim, tipo, quando eu falei que eu amava ele, já trouxe essa outra informação, e nos meses seguintes foi só aumentando, mas assim, ele falava, tinha um termo maravilhoso, que era, ele se denominava atleta do amor, assim. E eu acho essa ideia tão linda. Pensar em ser atleta do amor é lembrar que o amor é um músculo a ser exercitado. É lembrar que a gente treina o nosso corpo, a gente se fortalece, a gente se exercita e dói às vezes e é desafiador, mas a gente tá ali exercitando, se movimentando e ganhando ferramentas e força para dar mais conta, sabe? E aí me lembra também uma coisa que, para quem treina... Pra quem é marombeiro e tal, mas, ou pra quem é, né, atleta, gosta de exercitar, assim, tem uma coisa que eu uma vez descobri e me fez muito bem nesse lugar, assim, que é quando você tá no máximo do seu cansaço, é 30% do que você consegue. Você nem chegou no seu limite, nem perto dele. Você tá 30% da energia que você tem disponível pra gastar, sabe? E eu gosto de lembrar disso, porque às vezes quando a gente tá vivendo um desafio, uma relação, quando você tá com a sua parceira e de repente fala assim, eu tô afim de outra pessoa, quero ficar com outras pessoas, enfim, quando aparece um desafio, a primeira coisa que às vezes eu lembro quando eu sinto muita dificuldade, muita dor, muito desafio, é lembrar, tipo assim, eu nem cheguei no 30% ainda, sabe? Tipo, se tá muito difícil, eu ainda tô no 30%, ainda tem um bocado aí pela frente que eu consigo ir. E que eu consigo aprender e exercitar, e é isso, eu vou exercitando esse músculo porque eu quero amar forte, eu quero ser uma atleta também nesse lugar, assim. E atleta numa visão bonita, que isso pode ter também, não numa visão quase maquinal, assim, acho que não, acho que é pensar no esporte também como esse lugar que vai estar trazendo recursos para lidar com o coletivo e com o outro. Enfim, é isso, acho que por hoje essa é a primeira edição desse dicionário que a gente vai construindo e desenvolvendo juntos. Muito obrigada para quem ouviu até aqui e até a próxima. Você acabou de ouvir o 2º episódio do Transa Podcast. No próximo episódio, a gente vai ter um dos episódios mais especiais da temporada, que é uma mesa com várias mães para debater maternidades e não monogamia. O episódio sai na quarta-feira que vem e eu tô muito empolgada pra gente poder trocar e pirar junto nesse tema que eu acho muito importante. Não perca, vem comigo!